Só para dar um aviso, né? Nós tivemos, agora, essa semana, irmão Beto? Segunda-feira nós tivemos, só para comunicar, não sei se todo mundo está sabendo, mas eu achei importante comunicar isso, né? E nós tivemos a irmã do irmão Beto, na segunda-feira, né? Ela faleceu, né? Já vinha, parece que com alguns problemas, né, de saúde, né? Diabetes, né? E na segunda-feira ela faleceu. Foi aquela senhora que esteve aqui com a gente já há um bom tempo atrás, acho que vocês lembram, né? Foi a festa de um ano, ela esteve aqui com a gente, almoçou aqui com a gente, né? Parece, né? E aí, na segunda-feira ela partiu, né? Então eu achei importante comunicar, a gente ficar sabendo e que Deus, eu oro para que Deus conforte, né, a vida do irmão Beto, toda a família lá, e nós sabemos que esse é um momento inevitável, né, de alguma maneira ou de outra, isso acontece com todos nós, mas eu achei importante comunicar aqui a todos nós para a gente ficar ciente disso, tá bem? Só isso mesmo. Obrigado. Deus abençoe a cada um nesta manhã. É um privilégio, não é? Poder estar aqui mais uma vez. Vamos orar mais uma vez? Orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã. Nós estamos aqui com nossos corações abertos, desejosos, mais e mais de ouvir a Tua Palavra, sabendo que a Tua Palavra ela é vida. Fora disso, só há morte espiritual. O mundo, o sistema estão mergulhados numa morte espiritual tamanha, mas o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem mostrado a vida, e não essa vida humana natural, mas uma vida em Deus, uma vida em Cristo, uma vida eterna, uma vida espiritual, direcionada totalmente para o Senhor. Então nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio, que o Senhor possa confortar os corações, animar os corações dos desanimados, encorajar aqueles que estão desencorajados, fortalecer os fracos. Ó Deus, esse é o papel da Tua Palavra, Deus. Ela cumpre o seu papel. O profeta diz que ela sabe como fazer isso. Então nós estamos descansados no Senhor nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe, não é? Cada um nesta manhã, mais uma vez. Vamos, sem demora, né? Vamos ficar de pé, vamos ler livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Uma escritura já conhecida, né? Vamos ler, eu leio o primeiro, você lê o segundo, do 10
ao 13, ao 14, do 10 ao 14. Vamos lá. Está aqui no quadro, né? Se pessoas quiserem acompanhar no quadro aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 14. Tá bom até o 14. Tem um subtítulo aqui que diz: a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestidos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas por Deus. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Poderia sentar? No versículo 14, Paulo diz aqui, né? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a palavra, com a verdade. É a palavra. E vestida a couraça da justiça, né? Você está revestido da palavra, né? A palavra, ela te cobre. Diz que o profeta diz que quando você fora da palavra, você sem a palavra, você é uma pessoa vulnerável aos ataques do diabo. Mas quando a palavra está diante de você, que ela vai sempre à frente de nós, você está revestido. O profeta, ele estava revestido a todo tempo com essa couraça da justiça, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Então essa armadura estava no profeta. Essa armadura estava cingindo os seus lombos com toda a palavra. Por isso que ele foi como um soldado, como um guerreiro. Certa vez uma irmã disse ao profeta: irmão Branham, estão te difamando, estão falando da tua família, estão falando que vão te vergonhar e tal, o FBI está te perseguindo, tantas pressões em cima do profeta naqueles dias. Aí o profeta falou: irmã, a irmã tem visto a Jesus como um curador, como um salvador, mas agora você vê-lo-á, né? Você verá ele como um guerreiro, como que luta, como que tem a espada na mão, que é a palavra de Deus. Por isso que o profeta, lá no Quem Não Sabia, o profeta recebeu a espada de um rei. Não, a espada do rei. Era uma espada específica. E a espada na Bíblia significa a palavra de Deus. E a espada cabia perfeitamente nas mãos do profeta. O profeta olhou e aquela espada, a empunhadura das suas mãos, com aquela espada se encaixava perfeitamente. E ele disse: essa espada encaixa perfeitamente em mim. Por quê? Ele era um homem escolhido por Deus para manusear a palavra, para trazer a palavra. Ele disse que é uma espada cortante, que ela corta, nós sabemos, dos dois lados. Ela tanto te beneficia, ela te ilumina, e a uns escurece mais o seu entendimento. Eles ficam mais cegos ainda quando a palavra está diante deles, porque esse é o papel da palavra. Ela corta tanto para a direita como para a esquerda. É o papel dela. Então, você nunca vai ver uma igreja cheia que crê verdadeiramente na verdade. Por quê? Porque ela é uma espada de dois gumes. Ela separa. Ela separa a incredulidade, o pecado. O que é pecado? É incredulidade. Quer dizer que você não crê na palavra. Então a espada, que é a palavra de Deus, ela cumpre o seu papel. Ela vem e separa tudo que é pecado, tudo que é incredulidade. Por isso que
Calvário, ele se fez pecado. Eu até mandei um vídeo para alguns irmãos, né? Um irmão falando sobre Cristo no Calvário. Quem condenou Jesus no Calvário? Foi Herodes? Pilatos? Foram os hebreus? Foram os essênios? Foram os saduceus? Não. Foi o próprio Deus. Ele levou o seu filho ao Calvário. Ele levou ele, né? Fez ele pecado. Ele se tornou pecado. E Deus não é conivente com o pecado. Então, quando Deus deu seu filho como uma bola de iniquidade ali, uma bola de pecado, era Jesus, uma bola de pecados de todo mundo, de todos os filhos de Deus, todos os seus filhos. Deus não compactua com o pecado, por isso que Jesus no Calvário diz assim: Deus meu, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que tu tens me desamparado? Porque Deus não é conivente com o pecado, mas Ele é taxativo com a palavra. Ele é a palavra. Então hoje não muda, hoje permanece a mesma coisa. Deus nunca aceitou o pecado. O pecado, o que é pecado? Eu estou ali na esquina bebendo, eu estou ali na esquina fumando. O profeta diz que isso não é pecado, são atributos do pecado. Pecado é você negar a palavra do dia hoje. Pecado é incredulidade. É você não reconhecê-lo como o seu absoluto. Então hoje as pessoas têm tantos absolutos, não é? A televisão é um absoluto, um programa de televisão se torna um absoluto para aquela pessoa. Um jogo de futebol se torna absoluto para a pessoa. Certos personagens humanos se tornam absoluto para aquelas pessoas. Mas o verdadeiro absoluto, nós sabemos que é Cristo. Então você tem que olhar para o absoluto. O profeta pregou a mensagem, o absoluto. Quer dizer, olhe para o absoluto. Quem é o seu absoluto? Quem é o nosso absoluto? É Jesus Cristo. É a palavra. Mas hoje você vê vários absolutos que substituem a palavra real e tomam algo efêmero, algo natural, humano, banal. Não é? As pessoas perdem tanto tempo por tantas coisas, mas não querem tirar um tempinho para Deus, um tempo para a palavra. Isso é antigo, né? Isso aí desde quando o mundo é mundo, desde quando a Bíblia, desde o início, lá do princípio. Há aqueles que tomavam a palavra na sua essência, como ela é, com uma inteira certeza de fé. Paulo fala assim: cheguemos a ele quem? A Cristo, com uma inteira certeza de fé. Então há pessoas que não têm fé nem para cura, porque ela não tem nada, né, irmão? Até o irmão Zé Carlos comentou a vez, não tem fé nem para uma cura simples, porque ela está tão vazia, tão vazio de Deus, que nada nela pode chamar a atenção de Deus, nada nela pode puxar a Deus. Que o profeta sentiu o puxão da fé da pessoa. O profeta estava no púlpito pregando, ministério ali, ministrando ali a cura ali, e o profeta sentiu o puxão da fé das pessoas que estavam lá na audiência. O profeta falou: opa, algo me tocou, algo me puxou. Como aquela mulher que tocou na hora do vestido de Jesus. A multidão ali, todo mundo apertando Jesus, mas aquela mulher foi e tocou na hora, não tocou nem nele, tocou na veste. E Jesus: opa, quem me tocou? Aí eu disse: pô, mestre, a multidão toda te aperta, estão quase te esmagando, te atropelando. O Senhor diz: quem me tocou? Mas Jesus diz: não, houve um toque diferente. Há uma maneira como tocar em Deus, há uma maneira como se aproximar de Deus. O profeta pregou assim: uma verdadeira maneira de se aproximar de Deus. Então as pessoas não estão sabendo como se aproximar de Deus hoje. E não têm fé nem para uma cura natural, humana. Aí Paulo diz: por causa disso, estão fracos, estão doentes.
na fé, não é? Espiritualmente, natural e espiritualmente. Principalmente, o pior é o espiritual. Estão doentes espiritualmente e não sabem. Perde tanto tempo, tanta coisa, horas e horas por tanta bobagem, mas não querem tirar um tempinho para Deus. Deixa Deus por último. A Deus é o por último. O que sobrar é para Deus. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina: fazei para mim primeiro. O profeta, quando visitou aquela viúva de Serepta, ele chegou ali e olhou para aquela mulher e falou: mulher, faz um bolo para mim primeiro. E ele sabia a condição que estava aquela mulher naqueles dias. Havia fome sobre a terra, havia seca sobre a terra, não havia água. A água era algo muito precioso naqueles dias, porque havia uma seca naquele período. Era algo valioso. E o profeta falou: mulher, prepara para mim. E ela foi lá. Humanamente falando, aquele profeta foi um homem covarde, não é? Que ela dizia assim: ó, Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha para mim e para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Acabou. Mas ela sentiu algo diferente. Ela se moveu em direção à voz daquele homem. E ela percebeu que aquele homem não era simplesmente um homem comum, mas era Deus falando através daquele homem. Ele era um homem de Deus. Então não era o profeta querendo simplesmente o ato de comer e beber, mas o profeta foi ali para abençoar ela. Porque o profeta é enviado para nós. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Ele é enviado para você. Ele é enviado para mim. Então você foi, aquela mulher foi e captou aquilo espiritualmente. Porque naturalmente não tinha como você entender aquela cena, aquele quadro humano, até desumano, em relação dele pedir comida a ela não tendo, nem para ela, para seu filho. Mas espiritualmente ela estava posicionada. Ela estava se posicionando na palavra. Deus, Ele quer filhos que se posicionam em direção à palavra. Humanamente falando, é loucura. Isso que nós temos falado aqui nesta manhã, que nós temos pregado aqui neste tempo, é loucura humanamente falando. Que Paulo diz lá atrás. Paulo diz assim: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura. A sete era da igreja. Deus enviou homens, enviou mensageiros, enviou reformadores. Paulo, Neu, Martim, Columba, né? Enviou ali Paulo como profeta. Depois de Paulo vieram reformadores, homens reformando a igreja, acrescentando algo ali. Mas era Deus a todo tempo naqueles homens ali. Era a palavra de Deus. Era Deus em parte? Não era Deus em parte, era Deus. Mas o entendimento deles foi aberto em parte. Por isso que Paulo disse: em parte profetizamos, em parte entendemos, em parte cremos. Deus é luz, Deus não precisa ser melhorado. Ele é perfeito. Perfeição precisa melhorar? Não precisa. Tudo que é perfeito, o nome já diz, é perfeito, é Deus. Mas as pessoas precisam melhorar. As pessoas que precisam receber de Deus o entendimento para que elas possam ver a Jesus Cristo como Ele é. Então, no tempo de Paulo tinha a palavra ali, era Deus ali, a coluna de fogo estava ali, a mesma coluna de fogo que esteve com o profeta no nosso dia, que esteve com Israel no caminho lá no Egito, na saída do Mar Vermelho, atravessando a travessia do Mar Vermelho, era a coluna de fogo. Paulo era o primeiro selo aberto. Paulo não sabia disso, mas a palavra já estava ali, já estava se cumprindo em Paulo. Deus estava ali em Paulo. Era a semente. Você não pode, a semente você não pode dividir ela é a semente. Você planta ela, ela é aquilo ali, ela é o que ela é a semente. Então a Bíblia fala que foram sementes lançadas em vários solos.
vários solos, a semente, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é semente, ela foi lançada na terra. Quando ela é lançada na terra, ela tem que produzir algo. Em alguns lugares, alguns terrenos, ela foi lançada na terra, só que ela não teve força, ela foi sufocada pelos juncos, né? Por tantas coisas que sufocam a palavra. Mas era a palavra, ela é a semente, era a palavra naquele dia. Em Paulo, era a palavra. Em Lutero, ela era a palavra de Deus, era a semente. Só que ela estava, os homens que receberam essa semente estavam em processo de amadurecimento. Então ela foi crescendo. Veio em Lutero, ela veio como justificação pela fé. Mas Lutero ainda não sabia realmente o que era uma justificação pela fé. Você ser totalmente justificado pela palavra. O que é justificado? É a justiça dele. Não é a sua justiça. É a justiça dele. Justificado pela palavra. Aí Lutero partiu, veio John Wesley. John Wesley veio com santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. A palavra foi ampliando na mente dos homens. Deus foi acrescentando. Ela estava ali, mas foi luz. Deu um pouco de luz, foi um pouco de luz, mas era a palavra. Vieram pentecostais, vocês conhecem a história. E, por final, para fechar, veio um solo 100%. Que a Bíblia diz que o solo 100%, ele produz 100 por 1. Quando o solo é bom, quando o solo é acessível à semente, que é a palavra, ele recebe a palavra e produz 100% palavra original. Então ela volta ao que ela era. O que ela era? A palavra original. Então Mombrana ele vem pregando de volta a palavra original novamente. Ele tinha que voltar a trazer a palavra original, porque ele era o solo 100%. Queria receber uma palavra 100%. Então, olha, o problema ali não era a semente durante as eras, era o tipo de solo. A semente sempre foi semente. Deus não precisa melhorar, mas foi o tipo de solo. E no profeta, hoje, eles viram uma semente, um solo que a semente se assentaria bem e ela ia produzir frutos, 100% frutos. Amém. Palavra, representando, né? Mostrando a Jesus Cristo novamente através daquele solo branco. É isso que as pessoas não estão vendo isso. Não viram isso. Que no profeta a palavra produziu 100 por 1. Não foi 99,9% palavra, mas foi 100% a Jesus Cristo. Amém. Refletiu Jesus Cristo. E estão esperando algo que estão olhando para o céu, estão olhando para o lado, estão olhando para cima, com expectativa de algo novo. Se o 100%, se a palavra 100%, já estava aqui, já está aqui. Estava na boca de um homem. Mas Deus fez uma coisa tão sutil, né? Uma coisa tão simples. Deus vem, o profeta diz que Deus se esconde para se revelar. Então ele se escondeu em um humano, em uma carne brana, escondeu numa família problemática, pai produtor de uísque, clandestinamente ainda, uma família conturbada, problemática, e Deus viu um solo 100% naquela família. Há um solo ali, que eu vou descer naquele solo, a minha semente, que eu sou a palavra, e vou naquele solo produzir filhos de Deus, filha de Deus. O que Adão não pôde produzir lá em Gênesis. O reino e a família. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Adão não produziu a família. Adão lá em Gênesis, ele não produziu a família. Porque ele caiu. Então Paulo vem com o ministério da noiva, da esposa. Porque até então eles vieram com o ministério do reino, restaurando novamente a palavra. O que Adão havia perdido lá atrás. Mas Paulo, como profeta, Paulo entendeu, não. Mas Adão também perdeu algo. Adão não manifestou algo que tinha nele esse atributo.
de manifestar a família, a esposa. Então o ministério de Paulo vem pregando, e Pedro não entendeu o ministério de Paulo. Pedro disse: Paulo fala palavras difíceis de entender, palavras incompreensíveis, porque Paulo estava em outro ministério, ministério da noiva, da igreja. Então você vê que as cartas de Paulo, ele fala, né, de um diácono, do casamento, né, de um homem, marido de uma mulher, a sua família tem que estar sujeita ali a ele. Mas Paulo estava falando da igreja e de Cristo. Ele estava aí no âmbito ainda mais espiritual, porque o profeta ele não fica só no natural, ele vai além, ele vai no espiritual. Então ele diz no finalzinho, ele fala assim: isto se diz da igreja e Cristo. É espiritual. Então hoje o profeta pôde produzir isso. A semente veio novamente em um ventre. Durante 7 anos da igreja houve dores de parto. Paulo achou que nele viria a palavra. E Leu, não, agora vai nascer a palavra, vai nascer o prometido. Não veio. Veio Lutero, não veio. Veio João Wesley, houve dores de parto. 7 dores de parto. Mas agora foi produzido 100%. O Filho veio. A palavra veio. E ela foi identificada, ela foi provada, ela foi confirmada. Então o profeta diz: a palavra, ela prova a si mesmo, ela confirma a si mesmo. Você não precisa provar a palavra, ela já está provada, ela já está confirmada, ela já está abençoada. Ah, Senhor, abençoe sua palavra. Não, ela já está abençoada. Ela já está totalmente 100% da forma que Deus viu, da forma que Deus planejou, tudo isso. Mas o homem quer melhorar a palavra, o homem quer ajustar algo à palavra. Não. Deus não precisa disso. Deus, Ele mesmo se encarregou de tudo. Carregou de tudo. Assim como Ele levou Cristo no Calvário, Ele carregou de tudo. A Bíblia diz que Ele sozinho, pelo que o seu próprio braço, Isaías disse, o susteve. Ele não teve ajuda de ninguém, não pediu ajuda de ninguém. Ele próprio ali suportou tudo ali. Se fez pecado. Então, se havia um pecador naqueles dias ali, quem era? Era Jesus. Deus não estava olhando mais ninguém. Não estava olhando para Pilatos, não estava olhando para o povo, não estava olhando para Herodes, não estava olhando para o judeu. E estava olhando para Jesus, seu filho. E ele entregou o seu próprio filho. Matou o seu próprio filho. Ele fez isso com Abraão lá em Gênesis. Ele fez um teste com Abraão. Só que em Jesus ele matou o seu próprio filho. Em Abraão ali, ele estava mostrando o que ele ia fazer lá na frente. Abraão, pega o cutelo e mata seu filho. Abraão pegou ali, né? Ia matar seu filho, porque Abraão, ele cria em Deus, ele sabia que mesmo que Isaac fosse morto, ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar. O mesmo Deus que deu, Deus é providencial meio. E naquele instante ali, naquele monte ali, Deus providenciou o meio. E ele disse: Deus proverá, meu filho, o cordeiro. Deus providenciará, Deus proverá. Então lá no finalzinho já, séculos se passaram, gerações se passaram, e você vê lá Jesus no Calvário, e Deus matando seu filho, levando ele a enfermá-lo, né? Levando ele lá, né? Aprove a Deus, né? Enfermá-lo, açoitá-lo. Porque era um plano de Deus para isso. Era um plano de Deus para a salvação. Então, Deus, em Deus, estava escondido todos esses atributos.
de salvador, nós sabemos, de curador, de galardoador, de amoroso, de bondoso. Mas até então o diabo não sabia que Deus tinha esse ato de perdoar. E quando Lúcifer se revoltou no céu, Deus não perdoou Satanás, Deus expulsou ele do céu. Satanás queria ser igual a Deus, Deus não, aqui não é lugar de batalha, expulsou ele do céu. Um anjo de luz, um querubim, um anjo que era adornado com pedras preciosas, segundo Ezequiel. Não é esse homem feio, esse anjo feio que eles apresentam aí, não. Era um anjo de respeito, de estar, de posição no céu. Lúcifer. Anjo de luz, querer Lúcifer, querer luz. Não é trevas, ele era luz. E ele era adornado no seu peitoral de pedras preciosas. Mas ele quis ser igual a Deus. Por ele estar numa posição ali, ele quis ser igual a Deus. Não, aqui não é lugar disso. E Deus não perdoou ele. Mas quando Adão caiu, Deus desceu. Quando Adão caiu lá no Éden, Deus desceu na hora. Porque era o filho dele, era parte dele, era ele. Então Deus não deixaria seu filho a mercê da sorte, mas ele providenciou tudo. E nesse ato de perdoar, o diabo não entendeu isso. Por isso que o profeta diz que o diabo ele foi diante de Deus apresentando as falhas humanas. Olha, ele fez isso, isso e isso. Ela fez isso, isso e isso. E diante da tua palavra, ela tem infringido a tua palavra. Ele tem infringido a tua palavra. Ele tem negado isso aqui, isso aqui, isso aqui. E era realmente, ele negou realmente. Mas em Deus tinha um atributo de perdoar. Isso foi um choque para o diabo. Que Deus falou, não, eu os perdoo. Na cruz Jesus falou, eu os perdoo. Era mais um atributo que estava escondido em Deus. Isso foi manifestado nos nossos dias hoje, no ministério do profeta. O casal estava ali, como foi falado aqui domingo, um casal estava ali, namorando ali na hora do culto, irreverente na hora do culto. O Espírito Santo falou, William Brana, fale qualquer coisa, quer que eu esfumine aqui neste momento aqui? Suma com eles assim do nada? Eu falei, não, eu os perdoo. O Espírito Santo que desceu sobre a audiência. É um atributo de perdoar. Estava nele também. Assim como estava em Deus, assim como estava em Jesus, é a mesma coisa. O Mamorá manifestou os mesmos atributos. E isso chamou Deus à cena. Isso chamou Deus. Deus se moveu na audiência. E pessoas foram curadas. Cegos, passaram a enxergar, aleijados, mancos. Todo tipo de pessoa, todo tipo de enfermidade, todo tipo de espíritos estava sob o controle da palavra. Quando o profeta falava assim, eu tomo todo o espírito sob meu controle. Não era a voz de Brana, era a voz de Deus. Deus estava usando o corpo Brana, mas era a voz dele. Era a voz de Deus. Uma irmã estava na reunião do profeta e ele ouviu. E a voz diz assim, não é o Brana que está falando, é a voz de Deus. Eu estou usando o corpo Brana aqui, mas era Deus agindo, tomando controle sobre todos os espíritos. Então o que é o diabo diante de você? O que é o diabo diante da palavra? Não é nada. Mas você tem que estar calçado na palavra. Temos que estar calçado na palavra. Senão você é vulnerável. Nós ficamos vulneráveis aos ataques do maligno. Então o profeta diz, tome a palavra. Leia a palavra, Tome a palavra como ela é. Porque ela é o seu escudo. Quando o diabo vier com dados inflamados para nos atingir, tem um escudo da fé, Amém. Tem um capacete da salvação. Assim como o profeta estava revestido de Cristo, da palavra, você também tem uma proteção. A palavra, ela te reveste, ela te protege.
Mas é preciso que você entenda isso. Muitas vezes as pessoas não entendem isso. Elas vão à igreja, elas vai e volta. Domingo é domingo, mas não estão discernindo ainda esse corpo palavra. O que é a palavra? O efeito que a palavra produz na vida delas. Elas não estão discernindo isso. Paulo já viu isso lá naqueles dias. E isso acontece a mesma coisa se repete. As pessoas estão nas igrejas, estão nos cultos, mas não estão discernindo a palavra. Então ela está cega. Está ouvindo a palavra, mas está cega. Seus ouvidos estão agravados com a palavra. Ela não capta nada, ele não capta nada. E aí o diabo vem, então agora eu vou trazer algo para ela. Já que seus ouvidos estão agravados com a palavra, ele tem que estar aberto para alguma coisa. Se seu ouvido não está aberto para a palavra, o diabo vem e fala, opa, achei um terreno fértil, fácil para mim atuar. Então ele vem e atua. Ele vem e entra, porque ele vê, como diz lá em Mateus, ele vem, ele volta. Quando aquele espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, e ele volta, e ele retorna ali, e ele volta e vê se aquela pessoa não tem um morador, não tem algo preenchendo aquele coração. Ele vem, e a Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. Ela se torna 7 vezes pior, porque ela não tem preenchido a palavra, não tem preenchido verdadeiramente seu coração, aberto o seu coração para a palavra. Aí não estão discernindo, não estão entendendo. Mensagem que este Melquisedeque, página 37, o profeta diz assim, sobre a revelação, né? Toda a igreja está construída sobre a revelação de Deus. Não há nenhuma maneira para se conhecer a Deus, só pela revelação. Aquele que tem o Filho revelar, revelação, né? Tudo é revelação. Aí ele fala, mas o profeta diz, tudo é revelação. Deus tem que se revelar a você. O que ele está fazendo hoje? Não o que ele fez lá, mas o que ele está fazendo hoje. Porque muitos olham para o que Jesus fez lá, no passado. Estão olhando para aquele Jesus histórico lá do passado, com pés furados, com mãos furadas, com aparência, né, sofrida, abatida. Mas não estão vendo o que Deus está fazendo hoje. Então o profeta diz, não estão discernindo, não estão tendo entendimento real, não estão tendo uma visão real para o dia hoje. Então Deus, ele enviou o quê? 4 animais de Apocalipse ali. A unção daqueles animais, do dia. A unção do dia de Paulo, o que era? O leão. Era a igreja forte. Paulo ali trazendo um evangelho forte, sólido para a igreja. E foi passando o tempo, foi passando as eras da igreja. A igreja mudou, a unção mudou. Agora a igreja vem no espírito de um boi, ao matador, sujeita, né? Entregue nas arenas, na história da igreja. Você vê lá as pessoas sendo lançadas nas arenas, sendo mortas, entregues, iam com um bom grado. A família toda ia ali diante daqueles animais ali, os animais nem rasgavam as pessoas ali com seus dentes, e era um espetáculo público, era show para as pessoas verem. Era um sinédrio grande, era um show. E aqueles que iam ali, eles iam de uma maneira sobrenatural, porque não era entendido isso, não há como entender isso. Era Deus em cada coração, fortalecendo, encorajando. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Vocês conhecem? Eles foram lançados na fornalha 7 vezes. Aí o rei diz: aqueça 7 vezes a fornalha, pode esquentar mais. Não quero ver nem cinza deles. Daqui a pouco o rei olha, Nabucodonosor, né? Ele olha e ele vê o 4º homem. Ué, nós jogamos 3,
Por que tem 4 aí? E ele disse: é um semelhante ao Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Chamou a atenção. E aqueles homens que lançaram aqueles homens lá na fornalha, eles morreram, porque a quentura é tamanha que os homens que lançaram aqueles homens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha, era tão grande a caloria ali que eles não suportaram aquela caloria. Mas Deus estava naquela fornalha. Amém. Deus está na fornalha. Então Sadraque e Mesaque, com certeza, um olhou para o outro e falou: você está convicto disso? Estou convicto disso. Você está certíssimo disso, Abednego? Estou convicto disso, que Deus é Deus. Não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Não vamos adorar nenhuma estátua, a não ser ao nosso Deus. Amém. Essa certeza de fé, essa segurança na alma. E aquilo mexeu com Deus. O profeta diz que tinha um anjo do céu, um anjo das águas, e falou: não, Senhor, deixa que eu vou lá e vou inundar toda a Babilônia. Vou matar todos eles de afogado. Eles querem matar os seus filhos no fogo, vou matar eles afogados. Mas Deus falou: não, eu mesmo vou lá. Eu mesmo vou lá. Amém. Por isso que ele viu um 4º homem. Foi visto um 4º homem. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou nos seus corpos. Nem cheiro de fumaça. Aquele ambiente ali, aquele fogaréu ali, aquela caldeira se tornou um lugar de ar-condicionado. Frescor. Porque eram homens que estavam posicionados na palavra. Amém. Mulheres, homens, crianças, que realmente estão dispostos a estar ao lado da palavra. Amém. Isso foi lá no tempo deles? Não. Isso permanece hoje. Mas parece que foi lá, parece que só foi para aquele tempo, né? Quando nós vemos a atitude das pessoas, o comportamento das pessoas, parece que só foi lá no passado. Parece que Deus não age mais como ele agiu lá. Pelo comportamento das pessoas, pelas atitudes, você passa a discernir. Mas ainda há filhos, há pessoas que ainda se submetem à palavra. Amém. Porque o profeta falou assim: mesmo que eu coma só pão e água, né? Pão e água, eu não vou negar essa mensagem, eu não vou deixar de falar destas coisas. Amém. Porque ele tinha uma convicção na alma. Quando você tem uma certeza, quando você tem uma convicção de que é Deus por você, nada tira isso de você. Amém. Se há dúvidas, se há incertezas, é porque você não tem uma convicção ainda de Deus. Não tem uma certeza de fé. Essa inteira certeza de fé que Paulo diz, é uma convicção. Você está convicto disso? Você está certo disso? Quando você está certo disso, nada te atrapalha. Tudo é céu. Os problemas que te rodeiam é céu. A dificuldade que te rodeia é céu. Nada te abala. Porque você está estruturado. Você está além do natural. Quando sua mente está além do natural, você é seguro. Você é segura. É isso que a palavra vem fazer hoje, nos nossos dias. Trazer segurança para nós de quem nós somos. Não somos simplesmente esses seres mortais aqui, humanos, que vivemos aí 50, 60, 70 anos, 80 e morremos e acabou. Humanamente acabou tudo. Não. Deus veio mostrar que nós estamos aqui apenas de passagem. Esse natural, esse corpo aqui que é pó. Tu és pó e ao pó tornarás. Isso é Gênesis. Não pode mudar isso. Isso foi lá em Gênesis. Mas tu não era só pó. Quando Deus soprou Adão, alma vivente, pó. Adão saiu da boca de Deus. Adão. E Adão habitou na terra, Adão arou a terra. Adão estava onde? Estava em Deus. Você está onde? Você estava onde? Estávamos em Deus. Então nós viemos aqui neste mundo por pouquinho de tempo, né? Pouquinho de tempo. Se é pouco tempo, há uma eternidade. Amém. O profeta falou, houve a profecia que falou assim: olha, Lembrana, há uma vasta porção do céu aguardando por ti. Amém. Aguardando por nós, crentes. Na mensagem. Amém. Que recebeu ele como profeta na qualidade de profeta. Então você tem direito aos mesmos benefícios do profeta. Amém. Glória a Deus. Por isso que a multidão falou: e nisto
estamos descansados. É a segurança na alma. É a segurança que nós temos nestes corpos humanos. A segurança não é lá, não. A segurança é aqui. Você tem que ter certeza da sua segurança aqui, que isso mostra que você estava lá. Lá apenas confirma o seu posicionamento em relação à palavra. É apenas uma confirmação. Então, para você, se você não creu hoje na palavra, nos dias lá de Jesus Cristo, você não creria. Você não creria na palavra. Porque é uma fusão, é algo interligado. Céu e terra. Então você não creu aqui, você creu lá. Aqui está confirmando que você creu lá. Nada aqui é novo, por isso nada aqui novo, não há nada novo debaixo do sol. É uma confirmação de que você estava crendo na palavra, sempre creu na palavra. Você sempre creu na palavra, sempre ficou ao lado da palavra. Mas o profeta diz que quando nós vemos esses corpos humanos mortais, nós esquecemos da nossa origem, esquecemos de onde nós viemos. Então o Espírito Santo, havia uma profecia que naquele dia, Jesus disse: vos farei lembrar de todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Além do natural. Te leva para subir. Deus sempre te chama, irmão, para subir. Deus nunca vai te deixar abaixo nesse mundo natural. Terreno, mente natural humana. Deus sempre fala assim: subi cá. Vem cá, meu filho. Deus chamou João lá de baixo. João, subi cá. João viu 7 era da igreja. João viu 7 candelabros. Mas João falou: é só isso? Talvez João achou. Talvez João falou: João já ficou maravilhado de ter visto ali, né? 7 candelabros ali, Deus se manifestando ali, um tabernáculo. Mas daqui a pouco Deus falou: ó, João, subi cá, vem cá que tem mais coisa para você ver. Te mostrar-te coisas novas, coisas que virão. Deus sempre eleva o filho ao espiritual. Então essa mente natural que o povo carrega hoje, do evangelho, da mensagem, isso não levará à palavra. Isso levará à mente grande, entendimento intelectual, mas não uma inteira certeza de fé, uma inteira segurança na palavra. Isso só te levará ao natural. Essa mente natural, conhecimento natural, só te levará a isso. Você nunca vai sair daquele nível. Mas Deus, Ele te manda você ficar naquele nível. Ele só ficar. É aquele filho que tinha uma moeda de 50 centavos, caiu dentro do vaso. Ele foi, tentou pegar a moeda e ficou com uma mão presa ali, na boca do vaso, tentando tirar ali, se sacrificando. E o seu pai olhando para ele, aquele esforço que ele estava fazendo, falou: filho, abre mão disso aí. Eu tenho $1 para te dar. Quando Deus falou com ele, ele entendeu. Quando ele entendeu, ele abre mão. Muitas vezes as pessoas precisam abrir mão desse natural. Você tem que abrir mão. Muitas vezes não, você tem que abrir mão desse natural para que o espiritual possa vir. Aí você vai ver que tem mais gente com você do que com eles. Daquele moço que foi pregado aqui domingo, né? Do Geazi, o moço lá daquele profeta Eli, né? E Geazi estava preocupado: oh, os seus inimigos estão vindo. E agora? E o profeta ali, sereno, que o profeta estava vendo muita gente, muitos anjos sobre aquelas montanhas. E o profeta falou: ó Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa ver que mais estão os que estão conosco do que os que estão com eles. Às vezes é preciso você está ali do lado do profeta, mas não está vendo. Como Geazi, estão do lado do profeta, mas precisa do abrir de olhos. Ó Senhor, mostra para eles que há mais conosco do que com eles.
Não é só apenas natural, não. Há muito mais coisa do que eles pensam. Há muito mais coisas celestiais do que eles pensam. Há muito mais coisa na palavra revelada do que eles pensam. Ah, mas se eu pregar essa mensagem, vai esgotar o assunto da mensagem. Se eu pregar a abertura da palavra, vai esgotar o assunto da palavra. É o contrário. Você sobe. Você é águia. Deus te convida a você a subir. Sobe. E a águia não tem limite. Você ultrapassa as nuvens da atmosfera. Ela vai embora, ela sabe quem ela é, ela suporta a atmosfera, ela suporta a tempestade, ela suporta as pressões do vento, da natureza, porque ela sabe quem ela é. Então Deus te leva você à altura. Sobe, meu filho. Suba um pouquinho mais. Suba um degrau a mais. E você vai ver que muito fardo que você carrega aqui embaixo, isso não vale a pena. Não é nada. Está carregando fardo porque quer, como fala aí. Está carregando peso porque quer, né? Que o pessoal fala, né? Está carregando peso porque quer. Pega um carrinho de mão ali, pega não sei o que ali, tem um carrinho ali que bota um monte de areia. A pessoa fica ali balde com balde. Um exemplo, né? Suba mais. Subamos mais a um nível espiritual. E você vai sentir leve. Não é peso, não, é leve. Eles colocam peso, não. Quanto mais alto Deus te colocar, mais leve você fica. Porque é o fardo dele. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é levíssimo, é suavíssimo. Ah, essa mensagem vai me trazer problema. O problema é você não tomar a mensagem como ela é. O problema é você não crer na palavra como ela é. Isso é um grande fardo que você está carregando. Mas quando você sabe quem você é, você voa. Você não quer ficar na terra mais. Você voa porque você sabe que você é uma águia. Então Deus precisa dar aquele estalo para que você possa ver que você, opa, eu não sou terreno, eu sou espiritual, eu sou do alto. Por isso que Deus enviou o quê? Uma águia voando. O ministério de Lombrana foi uma águia voando. Uma águia saindo dessa dimensão natural e te levando às alturas. Amém. Levando-nos às alturas celestiais. Aí tudo para você que te cerca não é nada. Probleminhas não é nada. Coisinhas se tornam nada para você. Coisinhas que o diabo ficava zumbindo ali para você ali, no seu ouvido, passa por alto. Porque você está com a sua mente lá na frente. Seu entendimento está lá na frente. O profeta diz que a águia, quando o esquilo fica chileando ali, tentando chamar a atenção da águia, ela fica no lugar lá olhando para cima, ela não olha nem para baixo. Ela permanece olhando para cima. Porque o lugar dela é nas alturas. Ela não se prende a chiado, a chilear natural humano. Bobices, bobeirinha, coisinhas que esse natural carrega, coisas boas, banais, que não levam a lugar nenhum a não ser a problemas, a angústia, a separações. Não, a águia ela permanece assim, ó. O esquilo está chileando lá, não está nem aí para ele. Ela sabe que ela pode voar. Ela sabe. Olhando para o alto. Quer dizer, nada apega ela ao natural. E nós somos considerados como águias. Temos que olhar para o alto. Você é uma águia de Deus. Amém. Isaías diz assim: os filhos de Deus são como águias. Isaías 41, 40. Os filhos de Deus são como águias que caminham e não se cansam, voam e não se fatigam. Então Deus quer que nós reconhecemos quem nós somos. É simplesmente, hoje, o que é a palavra hoje? É você reconhecer o que Deus já tem feito através do profeta. Amém. Tem concluído a sua palavra e tem mostrado para você que fardos que vocês carregam não é necessidade. Cai por terra tudo. Todo fardo que ministros, pregadores da palavra estão carregando não é para eles. Não é para eles. Mas insistem em carregar fardo.
Insiste em ficar com a moeda de 50 centavos, segurando ela na boca do vaso. E Deus, não, larga, abre mão disso. Abre mão disso, que tem algo mais. Abre mão, às vezes é preciso você abrir mão. O profeta diz que é como você jogar a vaca no buraco, não é? Às vezes você tem que jogar a vaca no buraco, senão você vai ficar a vida toda com a vaca ali do teu lado. O profeta vai empurrar ela morra abaixo, né? Joga ela lá e, né? E deixa ela descer rolando lá, porque Deus tem algo melhor. Mas não, o cara tá vaquinha, cara. Eu já tenho há tantos anos, estou há 30 anos na mensagem, estou há 40 anos puxando essa vaquinha religiosa da mensagem aqui. Não larga isso não abre mão disso não. Abre mão disso, meu filho. Joga ela morra abaixo. Tem algo mais, voe. Você não é vaca, mas você é águia. E águia, como foi falado, é olhando para o alto. Vaca, ela olha para a terra, águia voa, olha para o alto, sobe. Mas estão com o espírito da vaca, natural, olhando para baixo. Mas você é uma águia. Sua natureza é águia. Sua estrutura é águia. O que é águia? É uma visão espiritual. Aí o profeta fala assim: o profeta fala, quando você está bem com Cristo, você está bem com todo mundo. Porque você é uma águia. Sua visão vai além do natural. Você passa a enxergar além de tudo isso. Então você está bem com todo mundo. Ah, Mombrano, aquele irmão não gosta de você. Eu vou lá visitar ele. Ah, não, aquele irmão, Mombrano, te odeio, Mombrano. Eu vou lá visitar ele. Mombrano foi no restaurante almoçar, o garçom tratou ele mal. O profeta discerniu, o profeta viu que ele tinha um problema em casa financeiro. E o profeta foi, o Espírito Santo ali do profeta, o profeta foi e colocou, escondeu o dinheiro debaixo da comanda, né? É a comanda que fala, né? A comanda, né? Quem é a comanda, né? Recebe a comanda. O profeta botou o dinheiro ali também, debaixo da comanda ali. Aí, meu filho. Aí depois, de repente, ele foi lá no cantinho, né? Tá vendo? Eu não na hora, foi lá no cantinho, olhou. Ele tratou o Mombrano mal, tratou os irmãos mal, mas o profeta percebeu que não era simplesmente ele tratando mal porque não gostava dos irmãos. É a condição dele que ele estava. É uma condição, às vezes, muitas coisas acontecem, é a sua condição. É a sua condição espiritual. Às vezes natural também, que influencia no espiritual. Mas o profeta, ele não tinha isso, não tinha barreira. Isso era Deus na terra, novamente, em um homem. Manifestado em uma carne humana, Lucas 17:30. Cumprindo Lucas 17:30. Deus em uma carne humana, novamente. Deus é uma pessoa. Aqui na mensagem aqui de Melquisedeque, parágrafo 33, o profeta diz assim, ele é a única pessoa que pode ser imortal. E agora, Deus se mudando para uma pessoa. Isso é o que ele foi. Nem um pai, nem uma mãe, nem um começo, nem fim de vida, nem fim de dias. Deus, ele se muda para uma pessoa. Ele quer habitar em um corpo, em um tabernáculo. Ele não queria ficar lá naquele tabernáculo que Deus falou para Moisés. Moisés, construa um tabernáculo, conforme você viu no céu. Moisés foi levado lá em cima. E Moisés construiu da forma que ele viu lá. Pegou todos os materiais, pegou tudo que era necessário e falou assim, construa da forma que eu vi lá no céu. E Moisés foi e construiu o tabernáculo da forma que ele viu lá no céu. Então Deus, assim como Moisés, o profeta trouxe igualmente a palavra. Ela desceu e foi mostrada. Foi implantado aqui, nos corações dos filhos de Deus. E o Filho de Deus tomou isso nos corações. Aquela lei, aquelas tábuas da lei que Moisés subiu no monte, não era para ficar em tábuas de pedra. Paulo disse, é para ficar nas tábuas dos corações das pessoas. Era a lei. Mas havia uma lei maior. Jesus não veio contrariar a lei, mas ele ampliou a lei. Porque eles falam assim, Senhor, o Senhor veio mudar a lei, o Senhor veio contrariar a lei. Ao contrário, a lei, Jesus ampliou a lei. Porque na lei estava assim, aquele que matar, esse é réu de morte. Mas Jesus veio e falou, aquele que odiar o seu irmão,
já é pior, já é réu do inferno. Então ele não mudou a lei, ele ampliou a lei. A lei foi ampliada. A lei foi ainda mais além. E eles perseguiam, como perseguem, como sempre estão no encalço da palavra, perseguindo a palavra. Mas é Deus. E Deus, Ele cuida. O profeta diz, Ele cuida. Ele sabe como trazer. Ele cuidou do profeta a todo tempo. A palavra nunca foi desafiada. Foi desafiada sim, mas nunca foi envergonhada. Você nunca vai ver Deus sendo envergonhado, porque é o próprio Deus. Se Deus é envergonhado, a palavra dele perde o efeito. Mas ele nunca foi envergonhado. Houve desafios, mas sempre foram vencidos. Foi vencido. Satanás, se foi o tempo que o diabo foi desmascarado, foi hoje, porque era águia. E essa águia, por ela ter visão, olhando para cima, ela viu e falou assim: tu é morte, tu não é vida, Satanás, tu és morte. Ela vem e desmascara Satanás, porque ela tem uma visão além do natural. Então ela veio e fala assim: não, você matou todo o tempo o povo das eras da igreja, você veio matando, você veio introduzindo sistema, dogmas, doutrinas erradas, misturando a verdade com a mentira da palavra. Mas o profeta veio e falou: não, tu é morte, Satanás. E quando o diabo é desmascarado, ele não sabe mais o que fazer. Ele perde a ação. Ele foi desmascarado. Desmascara uma pessoa, sabe como é que ela fica? Vê a feição da pessoa, como é que ela fica quando ela é desmascarada. Ah, vou te desmascarar. E você apresenta ela toda a verdade. Você vê que a feição da pessoa, ela muda. Levanta um ódio nela terrível, porque ela foi desmascarada. E o diabo é a mesma coisa. Quando o diabo foi desmascarado pela palavra revelada hoje, ele ficou muito irado. Amém. É verdade. Por isso que o Babel falou assim: cada arma do inferno estava apontada para ele. Mombrana ia para casa e ele ficava vendo vultos, ficava vendo, coisas, o diabo tentando atormentar ele. Até mesmo quando ele ia dormir, sua casa. Era perseguição, porque era um reino espiritual, era uma batalha espiritual. Estava acontecendo ali uma batalha espiritual. E as pessoas estão esperando Gog e Magog, estão esperando o quê? Já houve essa batalha espiritual. Essa batalha da palavra. Com Satanás. E Satanás foi derrotado. Ele foi derrotado. Ele foi mais uma vez desmascarado. Então ele se torna impotente. Ele se torna impotente diante da palavra. Então o que ele quer fazer? Ele continua com as suas armas, com as suas artimanhas, mas ele não pode anular a palavra. Ele não pode tocar na palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Ele tem o seu papel. O diabo tem o seu papel. De quê? De confundir mais a mente dos incrédulos, de torná-los eles mais incrédulos ainda. Mas a palavra de Deus é o contrário. Ela abre o entendimento dos seus filhos. Ela coloca eles a um nível maior de fé. Eleva eles a um patamar maior de fé. Uma segurança que o mundo não tem. Que o sistema não tem para te oferecer. Que nada no mundo tem para te oferecer. Mas quando você olha para a palavra, você sente um refúgio. A Bíblia fala assim, que os filhos de Deus são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Você é como uma muralha. A palavra, ela te faz de você uma muralha. Nada vai te parar. Nada vai te derrubar. Por isso que Paulo falou: morte, fome, sede, tristeza, angústia. Paulo falou assim. Paulo tentou ver o que podia separar ele do amor de Deus. Paulo falou assim: o que pode me separar do amor de Deus? Paulo começou a citar palavras, começou a citar coisas naturais. Ele falou: nada. Fome, morte, tristeza, angústia. Paulo: nada. Porque ele estava seguro de Deus. Deus quer. Isso foi só com Paulo? Não. Isso é com você também, isso é conosco também. Deus quer que nós estejamos seguros na palavra. É segurança na alma. Quando você é seguro, como fala, você
nada, como fala assim, nada te aborrece, né? Nada lhe aborrece. Eles falam isso no natural, mas eles não conseguem sustentar isso porque isso é natural. Você precisa ter isso em você. Você precisa sentir isso em você. Você precisa viver isso dentro de você. Quando você tem a palavra, aí sim, ela está em você. Aí você pode falar, não, Satanás, nada me aborrece. Você pode dizer para Satanás, não adianta você gritar, não adianta você espernear. Nada me tira da presença de Deus. Nada tira essa fé que está em você. Porque isso aí é a semente. Né? Ela é plantada aí. Então o profeta diz que Deus sela isso. A palavra, quando ela vem em você, e ela ali habita, ali faz aquela morada, aqui não selo. É uma carta selada que tem um destino. Ela está selada. Nada pode abrir aquela carta. E assim é o seu coração, assim é o nosso coração, papai. Nem você pode duvidar disso. Sabia? Porque é Deus que fez isso, não é você. Não é suas obras, não é porque você é melhor. Não, é a justiça dele. Por isso Paulo falou assim, é a justiça dele. Aí Paulo falou assim, as minhas justiças são como trapos imundos. Mas a justiça de Deus, ela permanece. Ela te faz pessoa santa. É a justiça dele. Então Jesus, o que ele fez no Calvário? Ele substituiu. Ele tomou as nossas dores, os fardos, aquela bola de iniquidade que era Jesus, e transferiu a justiça dele para nós. Transferiu a justiça dele para os mensageiros. Justificação. Justificação não foi só em Lutero. Justificação foi em todas as eras. A justiça dele foi sobre todos eles. A justiça dele tomou todos eles. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. A justiça dele cobriu tudo. Então não há pecado, não há condenação, não há acusação. E você, nesse tempo final, você como crente, do dia final, os tempos, o povo de Paulo, o crente de Paulo, o profeta diz que ele foi selado, o Espírito Santo veio e selou. Lutero, o povo de Lutero, tomou a mensagem de Lutero, muito embora a doutrina ainda da Santíssima Trindade misturada com a verdade, muita coisa misturada, mas Deus aceitou, foi selado ali, Lutero. Vejam ele, santificação ninguém verá a Deus. Ainda vem muitas doutrinas misturadas com a verdade. Deus selou aquilo ali, que crê João R. Selou aquilo ali. E Deus veio selando. Mas no nosso dia, Ele veio novamente. E trouxe a palavra abertamente. E quando nós tomamos isso, nós nos identificamos com isso. Isso é um selo. É um selo. Você está selado. Nada tira isso. Pessoas que falam assim, eu estou 30 anos na mensagem, agora eu não creio mais. Agora eu jogo tudo por alto, toda a experiência sobrenatural que o profeta teve, todo o sobrenatural que acompanhava o profeta, toda a vida dele. Quando a pessoa descarta o profeta, ela está descartando a mensagem. Porque o profeta, a mensagem e o mensageiro é um só, andam juntos. Você não pode separar a mensagem do mensageiro. O irmão Brana foi um impostor, mas eu estou crendo ainda na mensagem. Não existe isso. Porque quem traz a mensagem é o mensageiro. Então, se você não crê no mensageiro, você não crê na mensagem. Então, você é um incrédulo. É inegável isso, é fato isso. Você é um incrédulo. Porque eles estão separando a mensagem agora do mensageiro. O profeta não prestou, mas a mensagem tem valor. A mensagem tem valor. Isso é incredulidade. Isso é porque não crê. Por não crer, Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Então o espírito do erro enviado da parte de Deus para que creiam na mentira. Deus envia mesmo. É o diabo, é o demônio. Vai lá, espírito de confusão, vai lá, entra na mente deles e causa toda a confusão. Se espírito de confusão toma controle da mente deles, eles não sabem o que falam, não sabem o que dizem. Tonterias e mais tonteria, tonterias e mais tonteria. E o povo cada vez mais confuso.
deixando as pessoas em desespero, em angústia, porque estão mergulhados no espírito de tonteria, de erro, de engano. E o espírito do engano vai levar o quê? A verdade? Não, ao engano. É um cego guiando o cego. A Bíblia diz: ambos vão cair no buraco. Não tem como ele cair em um lugar seguro. Não tem como ele andar com seus pés firmes no chão. Porque ele não sabe o que está fazendo, não está vendo. Mas aprova Deus, aprova você. Deus te deu a palavra, nos deu a palavra. Amém. Nos deu um profeta na qualidade de profeta, e nós reconhecemos isso, e isso te serve. Assim como selou o profeta, aquela multidão que estava lá, além da cortina do templo, que lá não tinha templo. O profeta, quando foi lá, ele olhou se os cabelos estavam normais. O profeta era calvo aqui na terra, e uma parte do cabelo dele não tinha cabelo. Ele olhou aquele Brana lá cansado, estressado na cama, debruçado com seus braços sobre sua cabeça, e ele viu ele num corpo novo. E aquela multidão no céu, ele falou: são todos Brana? Minha família não é tão grande assim. E hoje, não, esses são seus convertidos do seu ministério. E você vai ser julgado pelo que Paulo pregou. Mas eu tenho pregado o mesmo que Paulo pregou. E a multidão só estava esperando o Mumbara falar isso. Temos pregado o mesmo que Paulo pregou, a multidão. E nisto estamos descansados. Você estava lá. Nós estávamos lá, além da cortina do templo. Porque lá não há tempo. Você estava lá na eternidade. E lá, teofania, ela crê. Teofania não há dúvida. Teofania, ela não descrê da palavra, ela crê na palavra. Ela é a palavra. Então você estava lá, nós estávamos lá. Naquela reunião espiritual, que não é lá, né? Para ver que é aqui, é dimensão. Nós estamos em dimensões. Aqui há várias dimensões. E o profeta diz que ele como profeta, ele via mais rápido, ele corria mais rápido espiritualmente. Então ele estava aqui, ao mesmo tempo, daqui a pouco ele partia para outra dimensão. Mas era tudo aqui. O céu, o profeta diz, é aqui. Tudo foi aqui. Por isso que tudo aconteceu aqui. O céu desceu. Silêncio no céu. A fé espiritual não estava mais lá em cima, estava aqui na terra, porque o trono de Deus estava aqui na terra. Deus desceu em um homem, então os anjos desceram, os querubins desceram. A adoração estava aqui embaixo. Por isso que tudo foi voltado para o profeta. E aquilo foi mostrado, aquilo foi visto nas câmeras, tudo foi visto, foi mostrado para o mundo, para que eles pudessem ver que a adoração não estava mais lá em cima, estava aqui em um homem. O tabernáculo de Deus com os homens estava aqui na terra novamente. Era Deus em uma carne humana novamente, mostrando, guardando os guardiões da palavra, guardando a palavra, que eles sempre estão do lado da palavra guardando. Mateus, Marcos, Lucas e João eram os guardadores da palavra, os que guardam a palavra. Então eles não poderiam estar lá e a palavra aqui embaixo. Deus lá em cima, eles não guardam a palavra? Mas eles desceram para a terra e foi visível, foi visto por câmeras. Tem, né? Foi visto por câmeras, quer dizer, ele estava aqui embaixo. Então Deus falou assim, o sobrenatural, os guardiões estavam ali. Leão, o boi, o homem estavam aqui na terra. Guardando o quê? Qual o templo ali? Olha o tabernáculo de Deus com os homens. O profeta estava ali. Então, a palavra é fato, né? E tem uma frase, contra fatos não há argumentos, né? Fato foi provado pelas câmeras, né? Foi visto pela ciência sobrenatural de Deus acontecendo na reunião do profeta, tudo foi provado. Deus fez questão de mostrar a paciência para os incrédulos que ele estava ali. Porque Deus ele mostra para os filhos de Deus e mostra para os incrédulos também. Para os incrédulos, para mostrar a condenação deles. E para os filhos de Deus, a salvação. A alegria da salvação. Né? Que Deus abençoe cada irmão nesta manhã. Vamos agradecer a Deus.
por esse privilégio, né? Senhor Deus, nós te agradecemos nesta manhã, Deus, pelo privilégio do Senhor poder abrir a sua palavra nesse dia final, nesse dia hoje, em que o Espírito Santo tem vindo ao seu povo, não mais trazendo algo novo, mas abrir o entendimento dos seus filhos para que eles possam crer, se posicionar diante da palavra de Deus. Ó Senhor, que cada um de nós possamos nos regozijar, que nós possamos abrir os olhos como Geazi, como profeta. Ó Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos dessa moça, para que ela possa ver que mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Ó Deus, nós te agradecemos nesta manhã, que o Senhor continue cuidando dos seus filhos como o Senhor sempre cuidou. O Senhor nunca deixou seus filhos à mercê da sorte, mas o Senhor sempre esteve ao lado dos seus filhos, guardando, abrindo o entendimento, trazendo uma segurança espiritual do qual ele nunca teve antes. Então, nós estamos te agradecendo, ó Deus, nesta manhã, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe cada irmão. Até domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui novamente, Deus permitir. Amém.